Deixa, 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 deixa eu trazer um elemento novo para a nossa discussão, que tem a ver com o que os senhores acabaram de dizer aqui. Por favor, Júlio, solta aí o vídeo do ministro Gilmar Mendes falando sobre, quando ele ontem foi questionado sobre o possível impedimento, né, do Moraes, né, que vem sendo questionado já há muito tempo, desde lá de trás, desde 19. E ontem ele saiu com essa pérola aqui. Por favor, solta o vídeo do Gilmar Mendes. Faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. Doutor Ricardo, primeiro. O que me chama a atenção é que virou moda no Brasil substituir a palavra crítica por ataque. Né? Quando se critica alguém, você está atacando essa pessoa, especialmente se essa pessoa for uma pessoa pública. Então, hoje em dia, não há mais críticas, ninguém critica mais um ministro do Supremo, um político, etc. São só ataques, ataques, ataques. E tem que se separar o que é crítica e o que é, evidentemente, uma ameaça de morte, uma ameaça de sequestro, isso é uma outra coisa. Então, não é porque houve críticas a alguém que essa pessoa foi atacada, né? Então, isso é o primeiro ponto que me chama a atenção. O segundo ponto é esse, quer dizer, nós estamos falando aí de uma pessoa que seria vítima de um sequestro. Se essa pessoa não está impedida de tomar decisões judiciais nesse assunto, ela vai estar em qual assunto, não é? Então, esse é meu ponto, mas eu acho que o doutor Rodrigo pode avaliar a questão de um ponto de vista mais técnico que o meu. Por favor, doutor Rodrigo. Essa fala do ministro Gilmar Mendes, com todo respeito ao ministro e à instituição do Supremo, é sempre importante deixar claro, nós estamos fazendo críticas à pessoa ou à instituição, a instituição do Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitada numa democracia, e eu tenho todo o respeito pela instituição e pelo ministro Gilmar como integrante dessa instituição. Agora, quando ele vem a público e externaliza esse tipo de opinião, ele nos permite, pelo menos, fazer uma observação crítica, né? Acadêmica, construtiva aqui, né? Eu vejo, assim, doutrinariamente, academicamente falando, vários problemas nessa fala. É difícil até de organizar uma crítica que abranja todos os aspectos que merecem ser criticados. De partir do próprio fato de vir a público dar entrevista, com todo o respeito ao ministro, com todo o respeito, né? Se nós olharmos o artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, está lá com todas as letras. Os juízes não podem vir a público antecipar juízos de valor sobre temas que serão objeto de sua apreciação como juízes. Me parece que este tema será objeto de apreciação do ministro Gilmar Mendes, então ele não poderia estar antecipando o juízo de valor, pelo menos se nós seguíssemos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Eu sei que há uma leitura de que os ministros do Supremo não se submetem a essa lei orgânica, mas com todo o respeito que isso mereça como argumento, querer enxergar que um magistrado não possa estar inserido dentro de um contexto de regramentos que visam justamente organizar o exercício da magistratura me parece inadequado. De outro lado, ao sustentar que o ministro Alexandre de Moraes não poderia se afastar porque isto seria ilógico no raciocínio do ministro Gilmar Mendes, né? No sentido de que se ele estava desde sempre, ele diz assim, né? Se ele estava desde sempre na condução da investigação, não seria lógico afastá-lo agora. Bom, eu acho que já não deveria estar desde sempre, mas esse é um outro ponto. Admitindo que estivesse um juiz qualquer, vamos imaginar, atuando no contexto do controle externo de um inquérito policial, não investigando, mas atuando, ou um investigador mesmo.
e de repente no curso dessa investigação vem alguém comete um crime contra o investigador, o que você tem aqui? Você tem um segundo crime. Esse segundo crime ensejaria necessariamente que eu desmembrasse isso e conduzisse numa outra investigação por outra pessoa, já que eu sou vítima do crime. Eu não posso ser vítima e investigador. Isso é regra básica de civilização, da cidadania, da democracia, porque justamente evita que eu confunda o meu papel de ter sido alvo da prática de um crime e querer investigar aquele que me realizou a conduta. A razão de ser do Estado de Direito é justamente evitar o exercício arbitrário das próprias razões. É evitar, quando a gente fala assim para os alunos simbolicamente no pós-revolução francesa, que nós conseguimos introduzir a ideia do direito, retirando a vontade do rei, era justamente para dizer assim, ó, neste momento fazemos uma espécie de um contrato social, na leitura do John Locke, por exemplo, e na leitura do John Locke o contrato social é um contrato segundo o qual nós, cidadãos, abrimos mão de uma parcela da nossa soberania individual, que é justamente a parcela de fazer justiça com as próprias mãos. E por isso um outro ente abstrato chamado Estado virá e terá o monopólio do uso da força. Agora, eu não posso ser ao mesmo tempo o Estado e a vítima. Se eu sou vítima, e por uma razão integro a estrutura do Estado, outra personalidade dentro da estrutura do Estado é que deve vir fazer a atuação e a investigação. Me parece que é uma confusão evidente. Se você olhar o Código de Processo Penal, no artigo 252, inciso 4º, é regra de impedimento do exercício do poder jurisdicional. Deixa eu explicar uma diferençazinha só técnica, chata, mas importante. Há uma diferença entre estar impedido e ser suspeito de julgar. Inclusive, os artigos são diferentes. Se você olhar o Código de Processo, a suspeição está no artigo 254. Então, nós estamos tratando de uma hipótese de impedimento. Estar impedido é mais grave do que ser suspeito. Estar impedido é não ter poder jurisdicional naquele ato. É não poder exercitar um poder que ele passa a ter no momento em que vira juiz. A gente chama de poder, porque exerce parcela da soberania do Estado. A lei brasileira veda o exercício do poder, é ato juridicamente inexistente, é mais grave do que um ato nulo. Um juiz que realiza um ato estando impedido é como se o ato juridicamente não existisse, é um nada jurídico. E do nada, nada surge. Você não pode querer extrair alguma consequência daquilo que não existe juridicamente falando. E me parece que este é o problema. Nós temos uma vítima realizando atos contra os autores de um crime do qual ela é vítima. O ato realizado por este juiz não é um ato simplesmente nulo, ele é um ato juridicamente inexistente, é mais grave. Me assusta que o ministro Gilmar Mendes não perceba isso tudo e queira fazer essa leitura de justificar a atuação do ministro sob a ótica de que se ele já estava na condução, então nada impede que siga na condução. Não, mas é que aconteceu algo no meio do caminho. Houve, de fato, uma tentativa de sequestro dele, ministro Alexandre, de acordo com o que consta da decisão do próprio ministro Alexandre. E aí não é razoável que ele, sendo vítima direta da prática de um possível crime, que houve início da execução, de acordo com a minha leitura sob a ótica daquela teoria objetiva individual, que ele siga na condução dessa investigação. O raciocínio do ministro Gilmar lembra muito o que a gente chama de falácia de inatingência, né? Onde a premissa maior não leva à conclusão. Há um falso silogismo aí no raciocínio, com todo o respeito ao ministro, né? Mas fazendo uma observação crítica construtiva para ver se as instituições se aprimoram no olhar e fazem autocríticas necessárias que não estão acontecendo para que a gente ponha um freio de arrumação nisso tudo. Deixa eu aproveitar aqui a presença dos senhores, porque é o seguinte, a gente, como eu estou aqui em Brasília, né, eu estou o tempo inteiro apurando, conversando, tentando tirar a temperatura, entendendo a construção dessa realidade que a gente está vivendo. E efeito aí dessa fala do Gilmar, nós temos uma nova teoria na praça. Eu quero expor essa teoria aos senhores, aqui é primeira mão, tá? Eu ia escrever um artigo mais cedo sobre isso, que eu realmente fiquei chocado, mas não tive tempo, então estou aqui colocando em primeira mão no programa, depois vou escrever mais tarde. É o seguinte, estão dizendo, o que esses ministros estão agora debatendo entre eles? Que, para justificar o não impedimento do Alexandre Moraes, que esses ataques não foram contra o ministro, não é o ministro que é vítima,
nem o ministro Alexandre, nem o ministro Gilmar, nem outros ministros. A vítima é a democracia. Essa é a tese que eles querem agora implementar para justificar esses atos que, segundo o senhor disse, doutor Rodrigo, seriam inexistentes. Já tinham ouvido falar, já ouviram falar, isso já foi aplicado em algum lugar? Por favor, a análise dos senhores, doutor Ricardo, depois doutor Rodrigo. Vou ser bem breve para deixar a análise mais técnica do doutor Rodrigo, mas sim, eu já vi isso antes. O Luís XIV falava "l'état c'est moi", não é isso? O Estado sou eu. Eles estão se confundindo com o Estado e com a democracia, né? Eu sou a democracia, exatamente. Doutor Rodrigo. Não, você pode até dizer, a gente trabalha em direito penal com bens jurídicos, né? O tipo penal ele visa a proteção de um determinado bem jurídico. Qual é o bem jurídico que se quer proteger aqui? As instituições democráticas, né? A própria democracia, o Estado democrático de direito. Isso é o bem jurídico. Agora, a vítima que possa ter aí, para além de ser uma vítima lato sensu, Estado democrático de direito, necessariamente teria uma vítima direta, né? Tem a vítima direta e a vítima indireta do crime, né? Se eu, para atentar contra o Estado democrático de direito, viso sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, como era o plano orquestrado, desconsiderar que o ministro Alexandre seja vítima, seja de forma direta, acho que até de forma direta, mas enfim, seja vítima desse crime, me parece não enxergar a realidade.